Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente aqui no programa O Poder da Palavra e continuamos caminhando com a carta aos Hebreus no capítulo 11. Estamos falando da fé, você se recorda? No último programa, nós começamos a falar da fé de Abraão. São vários versículos desta passagem que nos fala sobre a fé de Abraão. E o que nós queremos tratar hoje é do versículo 9 e versículo 10. Veja como está escrito: pela fé ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Esta passagem, esses dois versículos, nos falam de um passo a mais que Abraão deu ao deixar a sua terra. Lembre-se que nós dissemos, Abraão deixou a sua terra pela fé. A pessoa de fé reconhece o propósito de Deus para a sua vida. É a fé que abre os olhos, dá entendimento, abre o caminho. Mas a fé que nos dá o propósito, ela nos leva a lugares muito concretos. Abraão foi para lugares concretos. Abraão partiu e foi ao encontro da terra que o Senhor lhe havia prometido. Abraão foi na direção desta terra e nesta terra Abraão colocou as suas tendas. Nesta terra Abraão criou seu filho, Isaque, e seu filho teve também ali ao seu filho Jacó. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó que lhes dá o propósito definido, que lhes mostra a terra que com clareza eles deveriam ocupar. Deus, quando nos dá um propósito, Ele o dá com toda certeza, com toda clareza. Ele não dá somente a nós, mas a nós e àqueles que virão depois de nós. Ele nos dá para fazermos descendentes neste mesmo caminho da fé. Veja só, o nosso Deus deu a Abraão uma terra muito bem definida. E Abraão morou nessa terra com suas tendas. Este é um fator muito importante desta passagem. Abraão, Isaque e Jacó moraram na terra que o Senhor lhes prometeu em tendas. Para que a gente possa compreender com clareza o que isso quer dizer, nós precisamos dar uma olhadinha em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 5. Está escrito: Ele, Deus, não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra, e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. O que isso quer dizer? Abraão possuiu sem possuir. Abraão morou sem morar para sempre. Abraão tinha uma compreensão muito clara. Por maior que fosse a terra que Deus estava lhe dando, esta terra não era definitiva. Nós sabemos que habitamos este mundo e que todas as coisas à nossa volta foram criadas para que nós possamos delas usufruir, delas sermos beneficiados e nela nós crescemos como pessoas humanas. Mas a nossa pátria definitiva é o reino dos céus. Toda pessoa que caminha na fé e que pede a Deus o conhecimento do propósito de vida, precisa saber que este propósito, quando realmente dado por Deus, não se completa neste mundo, mas o leva para a vida eterna. Talvez muitos de nós saibamos disso e pensemos nisso uma vez ou outra. Mas o que nós precisamos entender é que, quando nós abrimos o nosso coração pela fé, nós seremos, portanto, bem-aventurados nesta vida e depois na glória do céu.
Seria muito equivocado imaginar que Deus nos criou para termos felicidade apenas no reino dos céus. O reino dos céus nos reserva a felicidade completa, absoluta. Uma felicidade que não vai ser tirada. Mas nesta terra, também Deus deseja dar-nos felicidade, a nós e aos nossos descendentes. Uma felicidade duradoura. Agora, a pessoa que pensa que as coisas de Deus se dizem respeito apenas para este mundo, elas também estão extremamente equivocadas, porque nós existimos para a eternidade. Então, o que fazer? Nós precisamos andar em fé na presença de Deus para termos neste mundo a felicidade que Deus espera para nós. E para que esta felicidade nos conduza a uma felicidade completa no reino dos céus, depois do dia que o Senhor Deus nos chamar. Por isso o texto diz que Abraão morou em tendas. E que Abraão, então, esperava a cidade que Deus planejou, que tem alicerces que não podem ser destruídos. Ora, amigos e irmãos, nós precisamos, pela fé, começar a possuir agora os benefícios que nos pertencem, a nós e aos nossos queridos. Nós não podemos entender que a vida neste mundo precisa ser uma vida toda de dores e de sofrimentos, para que então nós possamos ser premiados no reino dos céus. Como também não podemos entender que todos os benefícios deste mundo são para serem usufruídos e aí se acabam todas as coisas. Deus criou este mundo como um paraíso para usos e frutos deste homem que sou eu, que é você. Nós somos os filhos de Deus e herdeiros de Deus, agora neste mundo e depois na eternidade. Então é preciso desenvolver um conhecimento da fé que nos permita possuir o que é nosso, agora e depois na eternidade, a nós e aos nossos queridos. Abraão transmitiu isso a Isaac, que o transmitiu a Jacó. E por meio deles, na palavra, Deus espera transmitir a mim e transmitir a você. O que está lhe faltando neste mundo? Será que a felicidade que você está buscando agora corresponde ao que a palavra de Deus lhe garante? O que a palavra de Deus lhe permite? Se sim, possua pela fé, Deus lhe dará. Se não, rejeite-o pela fé, e Deus lhe acumulará de bens ainda maiores. E depois, ainda seremos acolhidos em glória total no reino dos céus. Por isso, precisamos abrir o nosso coração e entender que pela fé, Deus tem benefícios para nós agora, na terra dos vivos, e depois no reino dos céus. Vamos orar ao nosso Deus, nosso Pai e nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós desejamos possuir agora, pela fé, as bênçãos, os benefícios que o Senhor nos deu nesta terra. E desejamos, Senhor, que esses benefícios nos abram os olhos para os benefícios eternos no reino dos céus. Deus querido e Deus amado, nós agora, pela fé, tomamos posse do que é nosso em Cristo Jesus. Nós te glorificamos e te bendizemos pelo entendimento que estás nos dando, em nome de Jesus. Amém. Espero que esta palavra tenha lhe aberto os olhos. Que Deus te abençoe a caminhar pela fé, possuir agora e possuir a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo programa, com a graça de Deus.